Olá, bem-vindos a esta análise aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar no informativo 849 do STJ de 13 de maio de 2025. Isso aí. Nossa missão aqui é simplificar, sabe? Extrair as decisões-chave para quem estuda direito, para quem está na batalha dos concursos, tudo sem aquele juridiquês complicado. Exatamente. O objetivo é ir além do o que foi decidido, né? É entender o porquê, a relevância e como isso pode de fato cair numa prova ou mudar a prática jurídica. Vamos focar no essencial de cada julgado. Ótimo. Então, vamos começar pela primeira turma. Teve uma discussão sobre prescrição contra a fazenda pública, né? Interrupção por protesto judicial. A dúvida era, quando o prazo volta a correr? Ah, sim. Ponto importante. O STJ uniformizou isso, tá? O prazo prescricional que corre pela metade, né, contra a Fazenda, ele recomeça a contar do último ato do processo de protesto, não do ajuizamento. Entendi. Então, não é quando entra com o protesto, mas quando ele termina mesmo. Isso. Acaba aquela divergência que existia, aplicando um precedente lá da Corte Especial. É uma interpretação do Decreto 20.910. Certo. Agora, mudando para a segunda turma, direito ambiental. Um tema sempre quente. Área de preservação permanente, a APP, em volta de reservatórios de hidrelétricas, mas as antigas, né? Exato. Aquelas construídas antes da medida provisória 2166 de 2001. O STJ definiu que, para esses casos, a faixa de APP é a que estava na licença ambiental da época da construção, Ah, então não adianta olhar só para o novo Código Florestal. não para definir a APP original desses reservatórios antigos. O artigo 62 do Código Novo, ele serve para regularizar ocupações humanas que já existiam antes de julho de 2008, tá? Não para mudar a APP que a licença já tinha estabelecido, especialmente para ocupações mais recentes. Faz sentido. E na terceira turma, um tema que mexe com o bolso: contratos bancários. É possível ter capitalização mensal de juros nos contratos do Sistema de Financiamento Imobiliário, o SFI? Hum, essa decisão foi direta, não pode. No SFI, que tem aquela lei específica 9.514, o STJ foi claro. A capitalização de juros só pode ser anual, mesmo que o contrato diga outra coisa. Mas por quê? Muitos contratos prevêem, né? Sim, mas falta, segundo o STJ, uma autorização legal específica para isso no SFI. É diferente lá do Sistema Financeiro Nacional, o SFN, que tem mais liberdade. No SFI, sem lei expressa permitindo prazo menor, vale a regra geral da lei da usura, capitalização anual. Entendi. Uma regra mais restritiva para o SFI, então. E ainda na terceira turma, um assunto super delicado e atual, sobre direitos da personalidade, julgado em segredo de justiça. A retificação do registro civil para gênero neutro. Foi permitido? Foi sim. Uma decisão assim muito significativa. O STJ reconheceu o direito de pessoas transgêneras não binárias à autodeterminação. Permitiu retificar o registro civil para constar gênero neutro. E a base para isso? Porque não tem lei falando de gênero neutro, né? Exato. A base foi a dignidade da pessoa humana e o livre desenvolvimento da personalidade, lá do Código Civil. O tribunal entendeu que a falta de lei específica, a lacuna legislativa, não pode impedir o reconhecimento desse direito fundamental. É o judiciário respondendo às transformações sociais. O importante mesmo. E olha só, outra da terceira turma agora é em direito empresarial. Desvio de clientela por ex-empregado. Quando que isso vira concorrência desleal? O ponto-chave que o STJ destacou é o quando. Configura concorrência desleal se o desvio de clientes acontecer durante a vigência do contrato de trabalho. Aí tem o dever de lealdade, né? E depois que o contrato acaba? Depois do fim, a regra geral é a liberdade. O ex-empregado pode sim buscar os clientes, a não ser claro que exista uma cláusula de não concorrência no contrato, ou alguma outra proibição específica, tipo usar informação sigilosa. Mas o dever de fidelidade, em si, acaba com o vínculo. Certo. Fica a liberdade, com essas ressalvas. Mudando agora para processo civil, ainda na terceira turma. Aquela situação. O juiz corrige de ofício o valor da causa. Cabe agravo de instrumento contra essa decisão? A resposta foi não. A terceira turma entendeu que essa decisão interlocutória não está lá no rol do artigo 1015 do CPC.
E também não se encaixa na tese da taxatividade mitigada, sabe? O tema 988 do STJ. Por que não? Não tem urgência? Exatamente. Não tem aquela urgência que justificaria recorrer imediatamente. A parte que se sentir prejudicada pode levantar essa questão lá na frente como preliminar na apelação. Não precisa parar o processo por isso agora. Entendi. E ainda na terceira recuperação judicial, tivemos um caso sobre atualização de crédito. Imagina um crédito anterior ao primeiro pedido de RJ. E depois a empresa pede uma segunda recuperação. Como atualiza esse crédito? Olha, a decisão foi para manter a paridade. O crédito deve ser atualizado só até a data do primeiro pedido de recuperação judicial. Isso vale mesmo que o credor só habilite o crédito depois, ou mesmo que venha uma segunda recuperação. A ideia é tratar igualmente os credores sujeitos ao primeiro plano. Certo, a data do primeiro pedido é um marco. E na quarta turma, também sobre recuperação judicial, um credor grande, com um percentual alto da dívida, vota contra o plano. Isso é automaticamente um abuso de direito? Não necessariamente o STJ ponderou bastante aqui. Não é abuso se o credor tiver motivos razoáveis para rejeitar, tá? Por exemplo, se o plano impõe um sacrifício exagerado para o crédito dele, se tem ilegalidades no plano, ou até se há indícios de fraude ou de tentativa de blindar patrimônio pela empresa devedora. Então, a rejeição pode ser válida se bem fundamentada. Exato. A aprovação do plano pelo juiz sem o quórum de credores previsto na lei é algo muito excepcional. Tem que ter um abuso de direito muito claro por parte do credor para isso acontecer. Entendido. Agora vamos para a área criminal. Quinta turma. Lembra daquela multa para o advogado que abandonado o processo no artigo 265 do CPP? Uma lei recente revogou essa multa. A pergunta é, essa revogação retroage para beneficiar quem já tinha sido multado? Não retroage. A quinta turma aplicou o princípio tempus regit actum. Como a lei que revogou a multa, Lei 14.752/2023, tem natureza processual, ela não volta atrás para cancelar as multas que foram aplicadas validamente antes dela entrar em vigor. O ato foi praticado sobre a lei antiga. Ok. Então, quem foi multado antes continua multado. E na sexta turma, casos bem relevantes sobre prova penal. Um deles envolvia busca pessoal e entrada em domicílio. A versão dos policiais era inconsistente e, para complicar, as câmeras ou não foram usadas ou as imagens não foram juntadas. E aí o STJ considerou as provas obtidas como ilícitas. Reforçou um ponto crucial. É o Estado que tem o ônus, a obrigação, de provar que a sua ação foi legal. Se a narrativa policial tem falhas, inconsistências e não tem um registro confiável como o vídeo da câmera, a balança pesa contra a legalidade da busca. Faz todo sentido. E seguindo essa linha, outro caso na sexta turma, alegação de violência policial que parecia bem plausível, inclusive confirmada por laudo de lesão corporal. O que aconteceu com a confissão informal obtida nesse cenário? Ilícita também. E não só a confissão, mas todas as provas que derivaram dela, sabe? Pela teoria dos frutos da árvore envenenada. Se a narrativa de maus-tratos é verossímil e ainda tem um laudo confirmando lesão, aquela confissão obtida na informalidade, sem as garantias legais, não tem valor. E o fato de, às vezes, só gravarem a confissão, mas não a abordagem inicial? Isso também pesou contra, levantou suspeitas. A seletividade na gravação, tipo, gravar só a parte que interessa para a acusação, reforça dúvidas sobre a legalidade de todo o procedimento. De novo, ônus da prova é do Estado. Bem claro. E, para fechar a sexta turma, uma questão sobre prova estrangeira. Imagina que uma prova veio de outro país, mas lá houve alguma falha na cadeia de custódia. Essa prova pode ser usada aqui no Brasil? O STJ disse que depende. Se essa prova estrangeira serviu só como o pontapé inicial, a notícia criminis, sabe? A notícia do crime que deu origem à investigação aqui, e se as provas que realmente levaram à condenação foram colhidas aqui no Brasil, seguindo todas as nossas regras, o devido processo legal brasileiro, Aí pode. aí a validade da condenação não fica comprometida por aquela falha inicial lá fora. A discussão sobre a cadeia de custódia daquela primeira prova estrangeira acaba perdendo relevância, porque o que sustentou a condenação foram as provas produzidas aqui, de forma válida.
Entendi. Para finalizar mesmo, o informativo trouxe uma lista de temas afetados para julgamento em recursos repetitivos, né? Do tema 1337 ao 1345. O que isso significa na prática? Significa que o STJ vai definir teses que vão valer para todos os processos sobre aqueles assuntos no país inteiro. São temas super importantes que vão ter uma definição padrão em breve. E que temas são esses? Só para dar uma ideia. Ah, tem muita coisa relevante. Danos morais coletivos no tráfico de drogas, citação por edital, créditos de PIS/COFINS, cobertura de home care por plano de saúde, pensão por morte para filho inválido que tem alguma renda, contribuição previdenciária de aprendiz, rotulagem de glúten em alimentos, limitação temporal da URV para servidores e até a validade de citação feita por aplicativo de mensagens, tipo WhatsApp. Uau, só tema quente. Então, é para ficar de olho nesses julgamentos futuros. Vão gerar teses vinculantes que todo mundo vai ter que seguir. Nossa, percorramos muitos pontos importantes hoje, desde questões bem práticas de contrato e processo, até direitos fundamentais como o gênero e a própria legalidade da prova penal. Fica muito claro que o direito não para, né? Acompanhar a jurisprudência é essencial. Exatamente. E sabe, fica uma reflexão interessante, né? Como o judiciário, nessas decisões todas, tenta equilibrar duas coisas. De um lado, a necessidade de ter regras claras, estáveis, previsíveis, como a gente viu na prescrição, na multa processual. E do outro lado, a necessidade de se adaptar, de responder às novas realidades sociais, às novas tecnologias, como no caso do gênero neutro, das provas digitais, da citação por aplicativo. É uma balança delicada. Muito. É um movimento constante, esse de buscar segurança jurídica, sem deixar de fazer justiça no caso concreto e de acompanhar a evolução da sociedade. Algo para a gente continuar observando, sem dúvida.